Cristo esteja com você, com a sua família, com a sua casa. Vamos iniciar mais um dia. Vamos iniciar mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Sejam todos bem-vindos, que Deus os abençoe. Consultora, seja bem-vinda. Heloísa, seja bem-vinda. Que Deus os abençoe, queridas. Vamos chegando para mais um devocional, iniciando aí mais uma semana, na presença de Deus. Esse é o dia que o Senhor preparou para vivermos. Esse é o dia que o Senhor, na sua misericórdia, no seu amor, está nos entregando. Todo dia, quando começa, é uma dádiva, é um presente de Deus para vivermos, para desfrutarmos da melhor forma, Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa? Bom dia, Ila. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? Amém, dona Heloísa. Amém. Vamos começar o nosso devocional. Sabe, queridos, todo dia quando acordamos, a forma que vamos encarar esse dia é que vai determinar se é um dia de crise ou um dia de milagre. Entenda isso. Quando acordamos, sejam todos bem-vindos. Marta, seja bem-vinda. Elaine, querida, seja bem-vinda. Deus abençoe. Todo dia, quando acordamos, nós temos um dia novo pela frente. Nós temos um momento novo para ser vivido. Nós temos aí um dia para recomeçar, um dia para encarar esse dia da melhor forma possível. Só que a forma que vamos encarar esse dia é que vai determinar se é um dia de crise ou se é um dia de milagre. Como é que tem sido os seus dias? O nosso devocional hoje vai falar sobre exatamente esse ponto. Dias de crise ou dias de milagre? Isso vai depender de como você encara o seu dia. Isso vai depender de como você desperta. Isso vai depender de como você reage diante desse novo dia que está sendo apresentado para você. Quem define se é um dia de crise ou se é um dia de milagres é você. Então eu lanço a pergunta no ar. Você tem vivido os dias de crise ou dias de milagre? Então esse vai ser aí o nosso devocional. Para quem está chegando agora, fica aqui o meu bom dia, que Deus os abençoe. Gabi, Vilma, sejam bem-vindas, queridas, todos vocês. Eu quero começar esse devocional com vocês lendo 1 Reis, capítulo 18. Vamos ler o versículo 41 até o 46. Tá? 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 a 46 diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra. E pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: Sobe agora, olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez disse: Eis que aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel.
E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Olha que fantástico isso. Era um momento de escassez, um momento de falta de chuva. Mas o profeta intercedeu, orou, e o milagre aconteceu. Você está vivendo dias de crise ou dias de milagre? Como é que você está encarando o seu dia? Estamos iniciando um dia, estamos iniciando uma semana. A forma que você vai encarar esse dia, a forma que você vai encarar essa semana, é que vai determinar se os seus dias serão de crises ou de milagre. Como é que você pode descrever o tempo que você está vivendo? Que palavras caracterizam o seu dia? Indefinição, mudança, valores, incoerência, relativismo, egoísmo. Quais são as palavras que demonstram o dia que você está vivendo? Dias de vitória, de derrota, dias de paz, de guerra, dias de alegria, dias de tristeza, dia de comemoração ou dia de lamentação? Como é que você está vendo esse dia? Como é que você está encarando isso? São dias de crise ou dias de milagre? Na verdade, seria muito bom se todos os milagres que precisamos ocorressem de uma hora para outra. Seria muito bom se tudo aquilo que precisamos acontecesse de um dia para o outro. No entanto, sabemos que não é assim. Sabemos que não é assim. Não é assim que funciona. Até porque se as coisas fossem comuns, elas não seriam milagre. Entenda que o milagre ele é reconhecido por ser milagre, pelo fato de ser uma ação totalmente fora da normalidade. De repente é alguma coisa que você não está esperando, de repente é uma coisa que você não vê saída, e Deus manda essa pequena nuvem, te dando um aviso: vai chover. Vai chover. Vai chover solução, vai chover renovo, vai chover esperança. Como é que estão sendo os seus dias? Como é que você está vivendo esse dia? Como é que você está encarando ele? Vamos ter uma semana aí pela frente. Vamos ter o dia de hoje pela frente. Vai ser dia de crise ou dia de milagre? Sabe, queridos, uma coisa é fato: os milagres geralmente, nascem num cenário onde não vemos saída. Se você está passando por uma crise, algum problema na sua vida, creia nessa pequena nuvem que está surgindo e creia que o milagre vai acontecer. Independente do cenário, existe um Deus soberano, existe um Deus onde está depositado toda a nossa esperança. Existe um Deus que não perde nenhuma batalha. Existe um Deus que determina o seu dia. Se ele é um dia de crise ou um dia de milagre. Encare esse dia com esperança. Encare essa manhã com esperança. Sabe, Deus não precisa de homens para realizar milagres, porque Ele é Deus. Mas Ele convida você a se envolver no que tudo se torna possível, a se envolver nessa nuvem que está chegando, sabe? Porque Deus adora trabalhar junto com a gente. Deus é soberano, Ele é capaz de realizar todas as coisas sem precisar do homem, mas Ele quer que seus filhos estejam junto com Ele, depositando esperança, fortalecendo a fé, acreditando que tudo é possível, olhando o dia de uma forma diferente. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda, querida. Olhando tudo de forma diferente. A sua percepção é que vai determinar o tamanho do seu milagre.
A sua fé é que vai determinar o tamanho do seu milagre. Como é que você vai encarar esse dia? Um dia de crise ou um dia de milagre? Entenda isso que eu vou dizer, não esqueça isso, essa frase que eu vou dizer para você. Sua atitude, a sua fé, eles são determinantes para o seu milagre. A sua atitude e a sua fé são determinantes para o seu milagre. Bom dia, Dani querida, seja bem-vinda, Deus abençoe. Nunca esqueça disso. A forma que você vai encarar esse dia, a forma que você vai olhar para esse dia, vai ser determinante se vai ser um dia de crise ou um dia de milagre. A forma que você vai reagir a esse dia vai determinar se vai ser um dia de crise ou um dia de milagre. Então nunca esqueça disso, a sua atitude e a sua fé são determinantes para o milagre de Deus. Sabe, Deus ama trabalhar com a gente. Deus ama trabalhar junto. Então você precisa ter uma atitude, uma resposta para Deus, porque Ele deseja caminhar esse novo dia que está iniciando hoje, junto com você. Observe uma coisa que eu separei aqui, que eu achei muito importante, falando sobre essa questão de Deus trabalhar junto com você. Deus espera que você faça a sua parte e Ele fará a dele. Entenda uma coisa, Ele transforma água em vinho, mas Ele deseja ver os seus servos disponíveis para encher os tanques de água primeiro. Deus transforma a água em vinho, mas Ele espera que os seus servos encham as taças, os tanques de água primeiro. Ele abre o mar, mas Ele deseja que homens decidam pisar na água antes. Ele alimenta a multidão, mas Ele deseja ver jovem entregando o seu pão e os seus peixes. Ele fecha a boca dos leões, mas Ele espera que os homens que entram na cova dos leões e ficam ali dentro, confiando na soberania do Senhor. Ele multiplica o azeite da viúva, mas deseja que você vá e busque as vasilhas. Ele quebra as correntes, mas espera que você o adore e o louve primeiro. Ele faz chover em tempos de seca, mas Ele espera você primeiro ter uma atitude de fé e de obediência. Entenda uma coisa, querido, Deus sempre vai querer trabalhar junto com você. Então Ele vai esperar a sua atitude de fé, porque Ele sabe que essa atitude de fé vai ser determinante para que o milagre aconteça. Então, a forma que você vai encarar esse dia que está começando vai determinar se vai ser um dia de crise ou um dia de milagre. Aprenda que Deus quer que você não espere somente no milagre, mas Ele quer também que você busque, ore, clame, interaja, participe e contribua sendo um canal desse milagre. O milagre que Deus realiza na sua vida, Ele realiza em você, através de você. Ele é soberano, Ele faz da forma que Ele quiser, Ele faz com quem Ele quiser, aonde Ele quiser. A soberania de Deus é indiscutível, mas Ele quer agir através de você. Assim Ele fez com Elias. No versículo introdutório que lemos, não havia chovido por 3 anos. Mas quando o profeta subiu no Monte Carmelo, começou a orar, e por 7 vezes o seu moço, o seu servo, começou a olhar no horizonte, até que na 7ª vez ele viu uma pequena nuvem, e Elias disse: é isso, vai chover. Olhe, enxergue uma nuvem se formando na sua vida. Entenda que vai ter chuvas de bênção, chuvas de milagres, chuvas de solução, chuvas de esperança, mas faça a sua parte. Encare esse dia com fé. Isso vai ser determinante para esse dia e para essa semana.
Sabe, querido, estamos vivendo um tempo difícil na nação. Ontem passamos por uma aflição, vamos dizer assim. Está indefinido o governo do nosso país. Mas já está definido e sempre esteve definido o governo da nossa vida, o governo da nossa família, o governo do nosso trabalho, o governo que está sobre nós. E esse governo jamais terá fim, porque nele existe um Rei eterno, Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Então descanse, nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Sabe, naquela época, Elias e aquele povo viviam um momento complicado naquela nação. Era tempos de líderes ímpios e maldosos, tempo dos afastamentos do caminho do Senhor, pessoas estavam se desviando, era tempo de depravação total, moral, era um caos social naquela época. Era um tempo terrível de escassez, era um tempo de estagnação pessoal, tudo estava contra aquela pequena nuvem, tudo estava contra. Ninguém realizava nada, ninguém progredia, era tempo muito difícil para se viver. Não havia felicidade, ou seja, a nação estava em crise. Mas Elias se levantou, tomou uma atitude de fé, orou, e eis que surgiu a pequena nuvem naquela nação. Sabe o que Elias fez? Nós temos e precisamos fazer para experimentar os milagres. Podemos transformar os dias de crise em dias de milagre. Primeiro passo é entender e enxergar esse dia com fé. Nunca esqueça disso, a forma de encarar o seu dia é que vai determinar se ele é um dia de crise ou um dia de milagres. Então você transforma esse dia que está começando, primeiro, crendo nas promessas de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês neste devocional da manhã. Você transforma um dia de crise em um dia de milagre, crendo nas promessas de Deus. Entenda, no verso 41 que lemos, diz assim: então disse Elias a Acabe, sobe, come, bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. Ele não tinha ainda subido ao Monte Carmelo, ele ainda não tinha orado, ele ainda não tinha clamado, mas antes de subir ao monte, ele disse para o rei: sobe, come, bebe, ou seja, fique tranquilo, porque há um ruído de uma abundante chuva. Ou seja, Elias já estava crendo nas promessas de Deus. Elias estava crendo que algo ia acontecer antes mesmo de orar. Sabe, queridos, isso nos ensina que antes de tomarmos qualquer providência, seja ela qual for, mesmo antes de orar, antes de pedir, antes de clamar, já comece a escutar a movimentação do céu. Já comece a escutar os movimentos nas regiões celestiais. Porque na hora que você começa a orar, tudo se move, tudo se transforma. Porque na oração há poder. Na oração há movimento. No seu encarar o dia, crendo nas promessas de Deus, é determinante para que esse dia seja um dia de provisão, de milagres. Sabe, querido, já fazia 3 anos e meio que não chovia. Era arriscado falar em chuva naquele momento. Era arriscado falar que aquilo ia mudar. Era arriscado Elias falar que já ouvia os ruídos de uma abundante chuva. O mais sensato aos olhos humanos para Elias era ele ter ficado quieto. Porém, ele não se calou, porque ele acreditava naquilo que Deus havia dito para ele. Deus já havia dito que choveria. Ei, existe promessa sobre a sua vida?
Existe promessa sobre a sua casa? Existe promessa sobre a sua família? Então descansa, creia na promessa de Deus. Encare o dia de hoje como um dia de milagre. Encare a semana que está pela frente, que vai ser uma semana de milagre. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, diz assim: depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, ou seja, ele já tinha uma promessa, ele já tinha uma palavra liberada. Ele creu na promessa de Deus. E ele disse: vá, apresenta-se a Acabe, o Senhor disse, pois enviarei chuva sobre a terra. Então, com convicção, com certeza, encarando aquele dia como um dia sobrenatural, um dia de milagre, antes dele orar, ele disse para Acabe: sobe, come, bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. Como é que você está encarando esse dia? Já está escutando os ruídos de uma abundante chuva? Já está vendo o céu se movimentando? Viva nessa perspectiva. Viva nesse olhar de fé. A nuvem está se formando. A nuvem está se formando. Sabe, Deus já havia feito a promessa. Elias simplesmente creu nela. A terra estava no deserto, a seca era tremenda, 3 anos e meio sem chuva, a miséria reinava em Israel, mas ali existia um homem cheio de fé, crendo numa palavra que já tinha sido liberada. Isso fez a diferença. Isso fez a diferença. Sabe, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu creio no Deus que já liberou uma palavra de fé para você, já liberou uma palavra de vitória, já liberou uma palavra de certeza e convicção no meio do caos. Entenda que mesmo no meio dessa crise que você de repente pode estar vivendo, já se ouve ruído de uma abundante chuva. De repente, no meio desses pensamentos contrários, já se ouve ruído de uma abundante chuva. Mesmo no meio desses sentimentos que você não consegue entender, não consegue administrar, já existe o ruído de uma abundante chuva. Mesmo nesse túnel que você não vê saída, já existe o ruído de uma abundante chuva. Na sua vida financeira, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, já existe o ruído de uma abundante chuva. Creia nisso, encare esse dia assim. Encare esse dia dessa forma. Crer significa acreditar na providência milagrosa de Deus. Crer significa reconhecer a soberania de Deus. Crer significa entender quem Deus é e que Ele está acima de toda e qualquer situação. Sabe, todo o seu ato, todo o seu olhar no dia deve começar pela fé, ouvindo o ruído de uma abundante chuva sobre a sua vida. A única pessoa que pode impedir de você crer que será um dia de milagre, não um dia de crise, a única pessoa que pode impedir isso é você mesmo. É aquilo que eu disse no início desse devocional. A forma que você vai encarar o dia de hoje vai ser determinante se será um dia de crise ou um dia de milagre. O mundo pode estar em crise. O mundo pode estar com ponto de interrogação, não entendendo o que está acontecendo. Mas você olha para isso tudo, já ouvindo o ruído de uma abundante chuva. Aproprie dessa verdade. Aproprie dessa verdade. Sabe, querido, se a promessa for de Deus, a realização dela é questão de tempo. Se a promessa for de Deus, a realização dela é questão
de tempo. Então a primeira coisa que você precisa entender para encarar esse dia como um dia de milagre é crer nas promessas de Deus. É crer nas promessas de Deus. A segunda coisa importante que você precisa entender e ter como atitude é tenha atitudes diferentes. Tenha atitudes diferentes do que você está acostumando a ter. Faça diferente, haja diferente. Sabe, no versículo 42 que lemos, diz assim: e Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra, pôs o seu rosto entre os joelhos e clamou. Sabe, queridos, os dias de milagre, eles não são automáticos. Eles não acontecem num passe de mágica, porque Deus deseja trabalhar junto comigo e com você. Mas eles precisam ser gerados numa postura diferente. Eles precisam ser gerados numa atitude diferente. Comece a mudar a sua forma de viver. Comece a mudar a sua forma de encarar as coisas. Comece a mudar a sua forma de enxergar o dia. Comece a mudar seus pensamentos. Comece a mudar seus sentimentos. Comece a fortalecer a sua fé. Comece a crer que Deus tudo pode, Deus tudo faz. Deus pode fazer um milagre no seu casamento, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, na sua família, nos seus negócios, mas para isso você precisa ter atitudes diferenciadas. Atitudes diferenciadas. E nesse texto que lemos, observamos isso. Há um contraste entre a atitude de Acabe e a atitude de Elias. Acabe subiu para comer e beber, pela ordem do profeta. Ele foi para um banquete, mas Acabe estava ali, pela ordem do profeta. Estava ali como se nada tivesse acontecendo, ele não estava enxergando essa pequena nuvem que estava surgindo. Mas Elias sobe ao cume do Monte Carmelo e tem uma atitude diferente. Ele se ajoelha, se prostra em terra e começa a orar. Começa a orar. Quer experimentar dias de milagre? Corra para a presença de Deus, como Elias fez. Se coloque diante da presença de Deus. Fique a sós com Ele. Separe um tempo com Ele. Desfrute dessa intimidade de estar na presença de Deus. Sabe, queridos, em dias de crise, em dias de indefinições, em dias de incertezas, a melhor coisa é correr para a presença de Deus e ter um tempo de intimidade, um tempo de comunhão, um tempo de aprendizado, um tempo de transformação. Isso tudo faz a diferença. Os ambientes de milagres são ambientes gerados pela presença de Deus e pelas atitudes diferentes que você tomou. Ei, comece a agir de forma diferente. Vença a passividade. Passividade é acomodação, é inércia. Vença a passividade. Tome uma atitude, faça a sua parte. Não se acomode na terra seca. Não se acomode nesses 3 anos e meio sem chuva. Não. A palavra já foi liberada. Você já pode ouvir os ruídos de uma abundante chuva. Então corra para a presença de Deus. Viva intensamente nessa presença. E tenha certeza que você já vai enxergar uma nuvem se formando sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Quer viver dias de milagre, queridos? Desenvolva uma vida intensa de oração. Essa semana que passou falamos muito sobre a postura da oração, sobre uma vida de oração. E Deus continua ministrando sobre isso. Precisamos manter uma vida de oração. Aqui estava o segredo de Elias. Acabe vai para o entretenimento, mas Elias vai para o altar de Deus. Sabe, queridos,
precisamos subir o Monte Carmelo, estar sós com Deus e experimentar o agir de Deus através da nossa oração. A oração, ela deve ser um estilo de vida. A oração, ela deve ser um momento onde nos entregamos por completo a Deus. E o ambiente de milagre começa a ser criado, transformado, gerado. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Entenda, nunca espera ter resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Nunca espera ter resultados diferentes, fazendo a mesma coisa. Faça algo diferente, os resultados virão. Resultados diferentes, transformadores. Amém, queridos? E o terceiro e último ponto, para você transformar o dia de crise em dia de milagre: seja perseverante. Persevere, persevere. No verso 43 e 44, que lemos no início desse devocional, diz assim: E disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez o servo disse: Eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo no mar. Então disse Elias: Sobe e vá a Acabe e diga: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. A perseverança é fundamental para que os milagres de Deus sejam realizados na sua vida. A perseverança é fundamental para que você enxergue esse dia novo que está começando como um dia de milagre e não um dia de crise. Faça quantas vezes tiver que fazer, haja quantas vezes tiver que agir, ore quantas vezes tiver que orar, e continue crendo que o céu está em movimento, as nuvens estão sendo formadas. Creia nessa palavra. Sabe, querido, a perseverança, ela abre a porta do milagre. A perseverança, Deus tem uma coisa a mais com os perseverantes. Persevere, não desista. Comece já o seu dia perseverando, olhando de forma diferente, crendo de forma diferente, agindo de forma diferente, e permaneça assim. E tenha certeza que Deus está trabalhando ao teu favor. Sabe, queridos, a perseverança, ela tem um caminho, e um dos caminhos da perseverança é a paciência. Salmo 40, versículo 1 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, na perseverança, um dos caminhos dela é a paciência. Não desista. Deus te ouve. Deus ama ouvir a sua voz. Deus ama ouvir a sua voz. E um dos outros caminhos da perseverança é a busca constante. É a busca constante em Deus. Sabe, queridos, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 11, diz uma coisa fantástica. Palavras de Jesus, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca acha, e o que bate se abre. Ou qual dentre vós é um homem que em seu filho lhe pede um pão, e você lhe dá pedra? Ou se lhe pedir um peixe, você lhe dá serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então busca constantemente a presença do Senhor.
e tudo será feito conforme a vontade dele sobre a sua vida. Sobre a sua vida. E a última coisa que faz parte do caminho da perseverança é a obediência completa. O segredo para uma vida de milagres é a obediência. Eu costumo dizer que o obedecer, a obediência é a velocidade da bênção. A obediência é a velocidade da bênção. Quanto mais você obedece os desígnios, os propósitos, os planos de Deus para a sua vida, as bênçãos chegam mais rápidas. A obediência é a velocidade da bênção. Então, queridos, como é que você tem encarado o seu dia? Como é que você está olhando para esse novo dia que está começando? Você está olhando como um dia de crise ou como um dia de milagre? A forma que você vai encarar esse dia é que vai determinar isso. Então encare esse dia crendo nas promessas de Deus, tendo atitudes diferentes e sendo perseverante. Eu vou repetir, encare o dia de hoje, encare essa semana que está começando, crendo nas promessas de Deus, tendo atitudes diferentes e sendo perseverantes. Eu quero finalizar esse devocional lendo com você uma frase que eu achei fantástica, de Romans Witz, é um grande escritor, que diz o seguinte: confiar em Deus é bem mais do que saber que Ele existe, é descobrir que Ele se importa com você. Confiar em Deus é bem mais do que saber que Ele existe, é descobrir que Ele se importa com você. Como é que você vai encarar o dia de hoje? Um dia de crise ou um dia de milagre? Você que escolhe. A forma que você vai lidar com esse dia, a forma que você vai encarar esse dia, é que vai determinar se será um dia de crise ou se será um dia de milagre. Crer em Deus não é simplesmente acreditar nele, mas saber que ele se importa com você. Nunca se esqueça, tudo que é importante para você é importante para Deus. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis deixar para vocês hoje. Eu venho montando esse devocional já tem uma semana e hoje eu achei que seria o dia propício para começarmos a experimentar dias de milagres. Dias de milagres. Aumente as suas expectativas. Aumente as suas expectativas. Porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Continue firme. Continue acreditando. Continue marchando. Continue realizando. Continue crendo. Deus é por você. Amém, queridos? Não olhe para o mundo. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para esse governo que ainda não está definido. Não olhe para nada disso. A nossa pátria não é aqui. Pertencemos a um outro reino. Pertencemos a um rei soberano que nunca perdeu uma batalha e que o seu governo jamais terá fim. Viva dias de milagre. Escute o ruído de uma abundante chuva. Escute. Escute o ruído de uma abundante chuva chegando na sua vida, chegando na sua casa, chegando na sua família. A minha oração hoje é que os seus ouvidos estejam sensíveis à voz de Deus. A minha oração hoje é que a sua fé seja uma fé inabalável. A minha oração hoje é que você tenha certeza e convicção de que esse dia será um dia de milagre e não um dia de crise. Não estamos em crise, estamos em Cristo. Não vivemos em crise, vivemos em Cristo. Que você tenha um dia hoje extraordinário na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa confirmar mais e mais essa palavra no nosso coração. Que
possamos experimentar um dia extremamente abençoado, uma semana onde estaremos ouvindo o ruído de uma abundante chuva. E vamos começar esse novo dia orando, crendo nas promessas de Deus, tendo atitudes diferentes e sendo perseverantes no Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Não existe melhor lugar para se estar do que no centro da Tua vontade e na Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos despertar. Obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui e nos fazer experimentar esse momento. Como é bom começar o dia com uma palavra do céu, começar um dia com uma palavra que nos orienta, nos conduz, nos transforma e nos faz entender que a forma que olhamos para o dia é que vai determinar como será esse dia. Por isso, Pai, nos ajuda a olhar para esse dia crendo nas Tuas promessas. Nos ajuda a olhar para esse dia tendo atitudes diferentes. Nos ajuda a olhar para esse dia sendo perseverantes, porque cremos que aquele que prometeu é fiel. Cremos nas Tuas promessas, cremos nos Teus planos sobre a nossa vida e jamais viveremos dias de crise, e sim dias de milagre. Se a crise bater à nossa porta, estaremos em Cristo. Se a seca bater na nossa porta, estaremos em Cristo. Se os pensamentos e emoções dizem ao contrário, estaremos em Cristo. Porque é por Ti que vivemos, é através de Ti, Senhor, que somos fortalecidos a cada dia. Nos ajuda a enxergar o dia de hoje como um dia de milagre, um dia onde podemos já ouvir os ruídos de uma abundante chuva sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Por isso, Pai, fica conosco, nos fortalecendo, nos ajudando a viver o dia de hoje plenamente no centro da Tua vontade. Aumenta a nossa fé, fortaleça a nossa fé, renova sobre nós a Tua presença e que possamos desfrutar plenamente desse novo dia e dessa nova semana que está surgindo. O Senhor nos acordou, porque a Tua obra conosco ainda não acabou. Por isso estamos aqui de pé, porque o Teu trabalhar continua. Obrigado, Pai. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado, Pai, por acreditar em nós. Obrigado por continuar sendo o nosso Deus. Sabemos que esse governo não tem fim. Sabemos que a Tua soberania sempre irá prevalecer, independente das circunstâncias. O Senhor sempre continuará sendo Deus. Por isso, Pai, nos ajuda nesse tempo que estamos vivendo. Nos ajuda a ouvir mais e mais os ruídos de uma nova nuvem surgindo. E teremos chuvas abundantes sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos projetos, os nossos sonhos. Chuvas e chuvas de bênção, chuvas de realizações, chuvas de conquistas. Renova a nossa esperança, Senhor. A nossa esperança está em Ti. Estaremos sempre olhando para o alto, porque sabemos que é de lá que vem o nosso socorro, o nosso sustento. Que possamos agir hoje de forma diferente, para colher resultados diferentes na Tua presença. Pai, eu Te peço por aqueles que estão online comigo, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles. Os abençoa, Pai, de forma tremenda. Abençoa sua casa, sua família, seus filhos, que eles possam sentir a Tua presença e que eles possam estar com ouvidos sensíveis, Senhor, à Tua voz, ao ponto de estarem ouvindo os ruídos de uma abundante chuva que está chegando sobre a vida deles. Que eles possam experimentar essa chuva de graça, chuva de favor, chuva de bênção, e que eles possam estar alicerçados nesta palavra de hoje, crendo nas Tuas promessas, tendo atitudes diferentes e continuando perseverante, sabendo que o melhor ainda está por vir. Os abençoe em tudo, Pai. Que esta palavra produza fruto no coração deles e
e que eles possam ser alicerçados por ela. Pai, eu não peço só por eles, mas por todos aqueles que assistirão essa live depois, que esta mesma palavra os toque, os transforme e que eles possam crer nas tuas promessas, que eles possam agir de forma diferente e continuar perseverantes na tua palavra. Obrigado, Pai, que este novo dia que está começando seja um dia extremamente abençoado, onde possamos enxergar com os olhos da fé as chuvas que irão cair sobre as nossas vidas e sobre esse dia. Obrigado, Pai. Obrigado por sempre estar conosco, nos ajudando, nos guiando, nos orientando. Fica conosco, caminha junto conosco, Senhor, e que possamos desfrutar o melhor dessa terra na Tua presença. É no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe, que essa palavra possa ser vida no coração de vocês. Amém? Já está escutando? Já estão escutando? A chuva virá. A chuva virá. Amém? Que Deus os abençoe. Continuamos aí o nosso desafio que começamos ontem. Terminamos o livro de Provérbios e ontem começamos a leitura do livro de Salmos. Hoje vamos dar continuidade, vamos ler o Salmo capítulo 2. É maravilhoso esse livro, então vamos junto comigo, lendo um capítulo por dia do livro de Salmos. Amém? Que Deus possa vos abençoar, que seja um dia extremamente extraordinário na vida de vocês. E fica essa pergunta no ar: como é que será o seu dia? Dia de crise ou dia de milagre? A forma que você vai encarar esse dia é que vai determinar isso. Amém? Que Deus os abençoe. Lembrando que essa live fica gravada no meu Instagram, num período de 24 horas, e depois estará no canal do YouTube. Tá bom? Aí no link, queridos, só reforçando, aí no link do meu perfil, também tem um link para a lista de transmissão, tanto do WhatsApp quanto do Telegram, onde eu disparo todo dia pela manhã um devocional por escrito. Então, se você ainda não participa da lista de transmissão e deseja, manda um oi para o meu celular, está lá na lista de transmissão, está lá no link, manda um oi que eu adiciono você na lista de transmissão. O devocional escrito de hoje já foi, várias pessoas já receberam, né? Mas aí pelo menos você já fica cadastrado para receber o devocional de amanhã, tá bom? E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento de oração. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e até amanhã.